Salve, salve rapaziada, Capitão Kodai Young na área e venho dizer que finalmente chegou o grande dia de a gente fazer o review do lançamento do Sniper 2, do Brook Sniper 2, dispositivo que nós já tivemos o prazer de fazer o review antecipado aqui, né, do modelo, do protótipo dele. A Brook oficialmente fez o lançamento do Brook Sniper 2, já está disponível para venda aí. E ela fez a boa e mandou para a gente aí a versão atualizada do dispositivo para a gente fazer o review, né? Então aqui, essa aqui é a caixinha oficial dele, né? Não sei se vocês lembram, vou deixar o card do vídeo anterior ali que já tem um review completo do que o aparelho faz, né? Esse aqui é um review complementar, para a gente ver o que mudou aí de um para o outro. A gente já pode ver que agora tem uma caixinha bonitinha, outra caixinha uma caixinha branca, né? Aqui atrás vê alguns detalhes do que ele faz, né, dos dispositivos que ele é compatível. Eu vou ler aqui
ele passou a ser compatível com PS3 não, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch 1 e 2, PC e Android iOS, certo? Então aí teve é um dispositivo que atende muitos consoles, né? Como a gente já sabe devido ao review anterior, o Brook Sniper 2, ele é um dispositivo que permite você converter o sinal de teclado e mouse para o console, para jogos que não permitem você usar teclado e mouse nativo, né? Ou consoles que não permitem você usar teclado e mouse de hipótese alguma, certo? E tá aí o nosso Brook Sniper 2 oficialmente lançado e disponível para compra. Então nós vamos fazer aqui o unboxing dele, para a gente ver o que tem dentro da caixinha de diferente da outra. Na outra caixinha não veio nada demais, foi só dispositivo mesmo, né? Porque obviamente era um protótipo. E vamos ver o que a Brook mandou aqui pra gente, certo? Tinha abre de lado assim. Ah, essa veio gostosinho, olha. Bacana, rapaz. Bonito. Tá dando pra ver por causa da luminosidade? Deixa eu puxar a luz mais pra cá. Poder ver melhor. Agora temos luz. Pronto. Já dá pra ver, né? Olha que caixinha bonita. Que legal, cara. Olha, eu acho que essa aqui é a caixinha mais bonita de dispositivos da Brook que eu já recebi até hoje, hein? Muito bacana mesmo. Tá vendo um estilo estojinho? É aqui dentro. Vem um manualzinho. Um manualzinho bem simples, não tem muito, nada demais. Obviamente, os manuais completos estão no site, né? Você pode baixar no site e ler no site. Tá aqui, bem similar ao outro. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui nas instruções. Não, aparentemente na carcaça mudou. Então, aqui tem um LED, tem um botão aqui. Ah, dessa vez veio com cabinho, ó. Ver se a chave aqui. Abre. Abre do lado lateral. Tem um cabinho USB-C. Cabinho USB-C padrão para você poder ligar ele no dispositivo, né? Lembrando que esse dispositivo aqui, ele tem a possibilidade de você colocar uma carga extra nele, né? Ele tem a portinha atrás aqui, como a gente já tinha visto no review, para você ligar um plug de carregador de celular ou ligar no próprio dispositivo para você dar uma cargazinha extra nele, porque podem haver dispositivos que consomem muito mais energia, né, do que a porta do console cede. A gente sabe que a porta do console ela tem fornecimento de energia limitado, então se você tem um teclado e mouse que requer muita carga, né, ele pode ficar precisando de carga extra. Então vem aqui a portinha. Essa aqui é para você plugar mesmo ali, né, no USB-C. Bom, o Xbox ele não tem entrada USB-C padrão, certo? Ele só tem USB normal. Então, nesse caso aí, eu precisaria de outro cabo para poder usar. O PlayStation 5, se eu não estou enganado, ele tem uma entrada USB-C. Tá? Então, aqui no caso do Xbox, você ia precisar ir, provavelmente dos outros Xbox e modelos de console mais antigos. O Nintendo Switch 1 mesmo não tem também. Tem por trás dele, mas você dificilmente vai usar ali por trás, né? Porque debaixo dele, a gente tem uma porta USB-C aqui embaixo, certo? Só que você não vai jogar com o console assim, você vai jogar com ele assim, né? Então, o mais adequado, o mais recomendado é você usar na dock.
E na dock do Switch 1, você vai precisar de um conversor aí de USB-C para USB normal, tá? Mas é um cabinho extra, beleza? Um cabinho desse aqui não é nada barato hoje em dia. Um bom cabo USB-C é caro, né? E é um cabo que vai atender as especificações do console, porque também tem isso, tá? O USB-C ele tem especificações diferentes dependendo do cabo. Não é uma coisa só, por incrível que pareça. Bom, então tá feito o unboxing aqui, né? Eu vou fazer a atualização desse aparelho. Se eu não chegar lá, tem uma ROM nova para ele. Eu vou pesquisar para ver se tem atualização. Vou fazer a atualização dele, vou fazer a montagem e depois vou fazer aí o review, né? Beleza? Tanto que nem da outra vez. Vou ver se houve mudanças no software dele e no dispositivo em si, beleza? Então segura aí que a gente já volta. Bom, então vamos lá. Vamos fazer o update aqui do Sniper 2, certo? Para a gente garantir aí que vai funcionar tudo direitinho. A Brook falou que eles fizeram muitos ajustes de acordo com o feedback que nós demos para eles da versão protótipo, né? Então nós vamos seguir a recomendação do fabricante e fazer o update. Então, se você vai adquirir um Brook Sniper 2, recomendo que você também faça esse update antes de plugar no seu console, tá? Para fazer o update, você vai precisar de um PC ou de alguma coisa que te dê uma conexão aí com o site da Brook, né? Então, o site é esse que está aqui na tela já, certo? Depois eu vou deixar no link do vídeo aí o link direto para o site e para o site de update. Então, se você vier pelo site, tem bastante informaçãozinha aqui se você quiser ler depois. Mas lá embaixo tem aqui o link para você baixar o app para o celular também, certo? E aqui embaixo nós temos o firmware para fazer o update, né? Então vai clicar aqui no botão do firmware, ele vai abrir a janelinha do Brook Update, tinha deixado aberta antes. Mas basicamente é seguir o tutorial que está aqui. Tem aqui em outras línguas aqui, mas no nosso caso vai ter que ser em inglês mesmo. Ele está pedindo para fazer o quê? A gente vai apertar o botão aqui, né, de controle do Brook, que é essa caveirinha que tem aqui no meio dele, vai segurar e plugar o USB dele, certo? Eu só garantir qual é o que vai aqui no coisa, esse aqui mesmo, certinho. Pronto, plugamos ele, fez o barulhinho lá e nós vamos dar um connect aqui. Opa, WPM USB. 1.6 beta. Ok. Agora, será que eu posso soltar o botão? Posso. Pode soltar o botão. Não removo o dispositivo. Vai piscar uma luzinha aqui. Não sei se está dando para ver no vídeo, mas está piscando uma luzinha bem fraquinha azul aqui no canto. Ó. Olha lá. Está dando para ver, né? Está fazendo update. Baixando o firmware novo. Vamos deixar ele aqui paradinho. Enquanto a gente olha ali a logo da Brook ficando colorido, do nosso camaleão. Opa! O firmware foi atualizado com sucesso. Ok. Certo? Bom, bem simples, tá? Todos os demais dispositivos da Brook, seja aqui o Sniper 2, seja ali os dispositivos que eu já fiz review aqui, né? Como os Wingmans, né? Todos eles atualizam do mesmo jeito. Você vai entrar no site do dispositivo específico, tá legal? Vai seguir as orientações que estão no site e vai rodar o update direto pelo navegador, ok? Bem simples, é isso aí. Vamos montar ele agora e vamos fazer os testes aí no console para ver como é que ficou. E depois vamos também conferir o app, as questões das macros e tudo mais, beleza? Talvez eu faça até o inverso. Acho que vou fazer o app primeiro e depois a gente testa o jogo no console. Ok? Já voltamos. Bom, vamos lá. Então, estou aqui com o software da Brook já pareado aqui no meu dispositivo, né? Só para mostrar para vocês como é que ele ficou depois de aceso, que eu não tinha mostrado antes. Ó.
displayzinho. O display desse aqui parece que está bem mais nítido, tá? Não sei se é impressão minha, mas eu tive a impressão de estar bem mais nítido do que na versão protótipo lá, né? Provavelmente eles deram um upgrade no display ali, alguma coisa do tipo. E pelo menos assim, está dando para ler melhor o que está escrito aqui, tá? Bom, o software aparentemente ele tá mais fluido, deu para notar, né? Ele está bem mais rápido, bem mais responsivo que a versão beta que a gente estava usando, ok? As informações aqui são basicamente as mesmas que a gente viu anteriormente. Então, aqui nós vamos fazer as configurações do software, né? Deixa eu botar aqui para não ficar parecendo que eu estou fazendo coisa. Então, como é que funciona aqui? Vamos dar um novo, escolher qual é o console que eu quero, vou criar um aqui para o Xbox, certo? Bota aqui o nome dele. Pronto. E aí eu vou configurar, né, as coisas do mouse aqui, as opções do mouse. Então, save. Pronto. Se quiser editar, eu posso ver aqui a parte mais importante, que é o keyboard. Pelo jeito, eles não deram opção aqui da gente colocar múltiplas chaves, como eu tinha sugerido, né? Depois, bom, vamos ver. De repente, eles melhoraram aqui as letras da interface. Está bem menos poluído, vamos dizer assim. Aqui para você aumentar o RIP, né? A dead zone, configurar as dead zone, rates e tudo mais. Aqui a tecla de atalho, eu posso botar qual que eu quiser. Vou deixar no F1 mesmo, porque eu só vou usar essa configuração por enquanto. Se eu quiser fazer um backup, eu posso fazer um backup clicando aqui também. Ele vai me pedir para fazer login. Eu estou esperando na minha conta ficar ativa. Você pode criar uma conta para fazer login. Você vai ter aqui para fazer as macros. Deixa eu ver se tem alguma mudança aqui. Bom, aparentemente está tudo parecido com o que estava antes. Questão da luminosidade aqui. Ok. Vou botar aqui o verdinho para o Xbox. E prontinho. Já ficou verdinho. Positivo. Todo verdinho. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que não teve muitas modificações. Tem um negócio legal aqui que eu já tinha falado antes, né? Eu não vou me aprofundar nesse review aqui para esse vídeo não ficar longo. Já tem o review full lá do que o software faz no vídeo anterior, beleza? Vou deixar o link no card aí para vocês poderem assistir. Depois eu vou fazer um cortezinho também só dessa parte para botar no short, que aí fica mais fácil você acessar e eu deixo linkado aí no vídeo, ok? Para não precisar ficar passando todo o vídeo de novo, né? Bom, fiz a conta para fazer login e bom, o software é isso, tá? O software tá mais responsivo do que estava no beta, tá mais leve, mas de funções eu não encontrei nenhuma função nova. Eu não encontrei nenhuma função nova aqui não, tá? Deixa eu ver se o coisa para baixar perfil está funcionando. Ops, novo, box, flecha, first person shooter, third person shooter. Vamos ver. Tem alguma coisa aqui.
God is Great. Tem um do Fortnite aqui. Alguém compartilhou esse cara aqui. Tem alguns aqui já. Beleza? Depois eu vou, quando eu fizer as minhas configurações ali, eu vou fazer o upload. E se você quiser baixar as configurações que eu uso para usar no seu aparelho, fique à vontade, ok? É só procurar aqui pelo meu nome, para o meu login aqui, que vocês vão localizar, tá? Bom, então é isso. O software está basicamente a mesma coisa, não teve muitas modificações, exceto performance ali, né? Como eu já passei para vocês, a maior parte da performance, da modificação de performance foi no update do firmware do aparelho, tá ok? Então, vou fazer a montagem agora dele no console, que ele está ligado no PC, porque eu fiz o update, né? E vamos começar aí a jogatina com os joguinhos do Xbox, ok? Bem, pessoal, então tá montado o setup, tá? Do Sniper 2. A montagem é bem simples, como é que eu já tinha explicado no vídeo anterior também, né? Nós vamos plugar aqui um controle, né? No caso aqui tem que ser um controle que seja compatível com o videogame que você está usando, né? No caso aqui a Brook recomenda usar os controles originais do Xbox, PlayStation e do Switch, certo? No segundo plug aqui vai o teclado, esse teclado aqui que está ligado, né? E no terceiro plug aqui, não sei se está dando para ver, está bem pequenininho, mas eu pluguei um mouse que é sem fio, ó. Você pode usar mouse, teclado e mouse sem fio dele também, tá? Então esse aqui é um Cougar 8K, certo? Deixa eu aumentar a luminosidade aqui para a gente ver melhor, né? Ó, né? Então tá aqui, tá tudo plugadinho. E aí, por último, o que você vai fazer é ligar ele no USB do console. Ele vai acender, vai dar o boot e pronto, tá ali, né? Tá funcionando com as configurações. Pode ver que tem todas as luzes de comando estão acesas, né? A luz de energia extra, a luz de conexão no console, a luz do mouse, do teclado e do controle, certo? Tudo conectado direitinho. Aqui eu estou usando a fonte externa, tá? Eu prefiro usar com a fonte externa. Eu pluguei ali num carregador de celular e está pronto para usar, beleza? A montagem é bem simples e agora é só a gente se divertir jogando, certinho?